Pois hoje é 27 de janeiro. Eu me lembro bem, há 10 anos atrás, eu estava no Imbé, na praia, quando de manhã cedinho, quando levantei, me deparei com um noticiário aterrador. Estava acontecendo o incêndio e os procedimentos de resgate ainda em Santa Maria, uma cidade onde eu morei, em vista do incêndio que tinha ocorrido naquela madrugada na Boate Kiss. 244 mortos, se não me falha a memória, 242, 244. Para nós aquilo foi chocante, chocante. Meninos, meninas, pessoas na tenra idade, no começo da existência, se divertindo, consumidas pelo fogo. Depois, acompanhando as investigações, os processos, se viu que ali toda sorte de absurdos tinha acontecido. Passava por um termo de ajustamento de conduta conduzido pelo Ministério Público, passava por licenciamento do Corpo de Bombeiros, passava por omissões na Prefeitura Municipal, nas estruturas do Estado, na ganância dos empresários, na incúria generalizada e tolerada sobre este tipo de questão. Ou seja, os ambientes públicos não trazem consigo o mínimo de observância da lei. Passado tudo isso, a ansiedade tomou conta, especialmente das famílias, é evidente, mas também da sociedade. Porque aqueles absurdos que vinham sendo revelados, eles foram se transformando em mais absurdos. Tipo, a simples eliminação da investigação sobre o Ministério Público que tinha feito aquele acordo, sobre os bombeiros que tinham dado aquelas licenças. E assim as coisas andaram. Até que, entre idas e vindas, se leva aqueles dois músicos a júri, prenderam os caras, e a cada ação do Ministério perseguindo os acusados era um festival de mídia. Fizeram o júri, condenaram, fizeram atalhos, prenderam, e logo depois anulou-se o júri. 10 anos se passaram e não tem sentença, não tem decisão. 10 anos. Quando tu olha para o direito brasileiro, para a institucionalidade brasileira, para suas fragilidades, agora expostas mais do que nunca com os episódios golpistas do 8 de janeiro, dá para entender por que o povo, por que a sociedade, por que os players que operam a partir de expectativas legítimas não confiam no sistema jurídico brasileiro. Porque assim como o caso da Boate Kiss, eu posso falar de Brumadinho. Matou aquele monte de gente. Vocês têm notícia do processo? Não, né? Mariana, mesma coisa. E assim, eu poderia ficar relatando para vocês tantos outros. Querem vocês algo mais acachapante do ponto de vista destas inseguranças que o sistema judicial brasileiro produz? É o caso do Lula. Não no sentido de dizer que ele é culpado, não. A petição do Lula,
que fez com que anulassem tudo, levou 6 anos para ser examinado. 6 anos. Só que aí passa pela primeira instância, uma decisão totalmente descabida, sem prova por juiz incompetente, e já estava lá, tudo escrito, pedindo, olha, o juiz é incompetente. 6 anos. Aí vem para a segunda instância, em minutos, os caras fazem o que fizeram e ainda aumentam a pena e vem um presidente do tribunal que não tem nada a ver com o processo para dar opiniões e pitacos, porque precisava viver seus 15 minutos de ribalta. E assim foi. E quem pagou a conta? O Lula. 500 e tantos dias de cadeia. E quem pagou a conta? A sociedade brasileira. Por quê? Porque, ora, as pessoas dizem, mas vem cá, foi condenado em primeira, foi condenado em segunda, foi confirmado no STJ, anulou tudo no STF, alguma coisa está errada. É justo que as pessoas pensem assim. Mas a petição que dizia tudo isso estava na mão do judiciário para ser examinada há 6 anos. O caso da Boate Kiss, uma tragédia humanitária, 10 anos. Brumadinho, que como a Kiss varreu o mundo diante do tamanho da miséria humana, está lá, não tem decisão. Essa semana o Ministério Público teve que propor a ação por sob pena de prescrição e só propôs a ação porque o Supremo mandou propor. Olha esses casos dos quartéis, os golpistas na frente de quartel, está lá na lei, não pode. Não pode, mas fizeram, está lá. Militar não tem que se meter com política. Olha o Congresso, que tem de deputado fardado usando tribuna. Está lá na lei, não pode, mas eles deixam. Então, nesse 27 de janeiro, um período turbulento para a sociedade brasileira, é importante que nós reflitamos sobre isso. Muito do que está aí tem origem, e esta origem está no sistema judicial brasileiro. Quando eu falo em sistema judicial, eu falo de juízes, eu falo de promotores, eu falo de advogados, sim. Todos nós compomos o sistema judicial brasileiro, falido, desfuncional. Não há outro caminho que não o da reflexão e de perceber que as coisas não estão corretas. Não é possível que passados 10 anos, 10, eu não vou nem falar de processo, por exemplo, tem um que eu trabalho, cujo fato é de 1999 e ainda está em primeira instância. Tem um outro processo que eu trabalho que já vão para 7 anos que as pessoas estão com os bens bloqueados, indisponíveis. Primeira instância. Como é que ficam essas pessoas? Que confiança elas podem ter no sistema judicial, no Estado, como um ente regulador da civilização? Quando começam a aparecer as lava-jatos da vida, criminalizando a política, quando começam a nascer os bolsonaros da vida, bem, olha embaixo do tapete, nas nossas caras, nos nossos narizes. A resposta está aí, na nossa frente. Peguem o caso da Boate Kiss, aqueles jovens todos mortos, assassinados. 10 anos. E o Estado está sendo incapaz de dizer a que veio. Temos muito para andar, muito para refletir.
Forte abraço.